Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Arabespriua. Acabei agora há pouco, vocês estão vendo até pelo meu cabelo, tá molhado, né? Tomar aquele banho abençoado aqui, telhado, vocês estão vendo aí. Tá um pouco quente, né? Porque tem esquentado muito, mas eu acredito, tenho pedido a Deus em minhas orações para mandar algumas chuvas, refrescar mais, né? Para Deus esfriar, podemos figurar assim um pouco mais o sol, ou a terra se afastar um pouco do sol, ou o sol, né, Deus recolhe um pouco, não sei o que vai fazer, Ele sabe. Oremex priua, contudo, a gente tem que ter um amor no coração uns pelos outros e pedir sempre a Deus a sua graça, a sua misericórdia, porque vivemos um mundo muito agitado, porque está escrito que o mundo está no maligno. Então nós, para que nós não viemos estar pegando a semente do mal que existe no mundo, devemos estarmos sempre poupado, calçado, revestido, orimix priua, na palavra do Senhor, oral, espriua, bidawa. E já de antemão quero convidar vocês, amanhã tem um culto do avivamento na palavra, orimal, espriua. E me ajude em oração, em que eu estou orando a Deus, para Deus querer me usar para trazer um estudo sobre avivamento, trazer dentro da palavra os questionários, como se nasce um avivamento, como é que ele é formado e como ele, aleluia, jorra no ser humano e como ele permanece no ser humano. Ora e me exprimo. Então, darei, como diz Romanos 5, capítulo 5, diz: a paciência gera experiência, a experiência paciência, depois vai gerar experiência. Então, eu sou a experiência viva para a glória dele, para poder te ensinar, porque é fácil ensinar o que está escrito. Agora me traz o resultado do que está escrito, que eu quero ver. São poucos. Não quero dizer, como Elias disse, só eu fiquei como profeta, não é verdade? Deus vai dizer, ainda tem 7.000 joelhos. Se eu sei que tem muitos por aí que são até muito melhores do que eu, mas o pouquinho que eu tenho, eu quero repartir com você, como diz ali em Mateus 10, Oremax priua, que diz que de graça eu recebi, de graça eu vos dou. Oramal espriua cobidawa. Esse fogo, essa glória não apaga. Aral espriua, depende da tua fidelidade, porque muitos estão indo naquele currículo que diz: se eu permanecer infiel, Deus permanece fiel. Não vai nisso não, porque senão tu perde até a tua salvação, porque no céu não tem fidelidade. Se você não consegue ser fiel aqui, tu vai ser fiel no céu, nem nas mínimas coisas que Deus nos dá, porque literalmente quem faz tudo é Ele, ou não é? Não é verdade? Você acha que eu faço alguma coisa? Não. Aqui na igreja que eu sou pastor, eu falo mesmo para ele: aqui eu tenho a chamada que vocês estão vendo com o meu fruto, porque quem não tem, na verdade, quem é ungido pelo homem, sai fora, cai ali, cai cá, escandaliza ali e tal, porque não foi chamado, não foi para o deserto. Como foi que Paulo acabou a sua carreira? Tá entendendo? Por quê? Ele não foi chamado, escolhido desde o ventre? Conhecemos essa história, daqui a pouco vamos falar sobre isso aí, né? Como foram os outros profetas? Ora, Max, Deus não unge cabeça errada e Deus não escolhe a pessoa errada. É que muitos, eu acredito que a maioria são os homens com seus achismos e inovações, que parecendo que são a igreja literal, toda ela no mundo espiritual e físico, é empresa, que empresa só é um caso de burocracia, como Jesus disse, né? Dá a César o que é de César, de Deus o que é de César o que é de César, de Deus o que é de Deus, não é verdade? Então, se eles pedem CNPJ, Receita Federal, né? Pede o estatuto da igreja, né? É verdade, pastor presidente, aquela coisa toda, isso aí aqui tem contador, né? Eu só não tenho salário, porque eu não quis, tá? Você que tem na tua igreja, graças a Deus é bíblico, o melhor que adotar, o que é do tempo, o obreiro é digno do seu salário, mas eu não quis, né? Por quê? Por isso talvez é porque eu cresci mais um pouco do que você. Não que eu seja alguma coisa. Por quê? Porque quando você se define alguma coisa na tua vida, já está definido. Então Deus não precisa de fazer nada. Agora, quando você não se define e deixa Deus definir, aí a mão dele vai aparecer e não tem como ninguém ver, né? Porque Deus não é treva para trabalhar escondido ou no escuro. Tudo em oculto pertence a Deus, seja das trevas ou seja, na verdade, das luzes, porque Ele é o Pai das luzes, criou e formou tudo. Eita glória! Então, irmão,
crescer na graça e crescer no conhecimento. E eu quero ensinar você, se você permitir, esse ensino de hoje da palavra, que eu creio que você vai entender. Ore Max Priuaco Bidawa, aleluia, por que você foi escolhido? Por que você foi? Uns são chamados e os outros são escolhidos. Porque o primeiro teste é do chamar e depois ser escolhido. É como uma empresa, uma expressão simbólica, que ela tem um montão de candidatos, são 10 vagas, e ali ela vai, chamou a todos, botou anúncio no jornal, né? Ou alguém que trabalha na empresa convidou alguém parente, etc, etc, e chegou até a empresa. Então ali eles vão selecionar para escolher no meio daqueles a quem vai trabalhar com eles, não é verdade? Assim é Deus, na prova, nas escassez, nas lutas, quando a gente aceita Jesus, né? Isso eu estou só resumindo para você entender, e dali ele vai nos escolher, ora e mexpriua, para uma certa obra com que ele quis fazer, porque em cada um de nós ele vê coisas que não vê no outro, que ele mesmo fez, sem a gente saber. Por exemplo, Gedeon, quando estava né, ali trabalhando, largar 7 anos que Deus entregou na mão dos medianitas, e ele está se queixando porque se Deus é com ele, porque ele estava passando aquilo tudo, e Deus falou: porventura eu não tenho sido contigo? Já deu para você entender. E porventura a gente, quando estava no mundo, depois a gente não descobrimos que Deus, aleluia, tinha nos escolhido? Deus não era com a gente? Já deu para você entender, né? Você é inteligente. Então, por aí esses quesitos, esses assuntos que vamos tratar hoje aqui, para você entender, numa aula resumida,